sabe dessa história, mas tem algumas pessoas que são próximas a mim que sabem que eu não sou filha da minha mãe que me cria, né? Que é de sangue. Eu sou filha de uma pessoa. Então, o que eu sei dessa história é que a minha mãe que me cria me contou. Que a minha mãe que me teve, ela estava dando, né? Assim que ela ganhou, na verdade, ela estava dando porque disse que não ia querer essa menina, porque tinha percebido que eu nasci, como é que se diz, com uma deficiência, né? Não era, já dava de perceber, né? Aí a mãe disse que assim que eu nasci, ela saiu dando. Quem quer essa menina? Quem quer? Porque para criar. Aí a minha mãe, que me cria de criação, disse que ela pegou. Na verdade, trataram assim como objeto, né? Que tu dá ali e pega, né? Aí a minha mãe disse que até então, quando chegou em casa, me via, mas achava que era normal. Não dava para perceber, né? Que eu tinha a deficiência, que ela conseguia ver que era normal. Aí, com o passar do tempo, né? Eu fui fazendo 1 ano de idade, 2 anos, aí a minha mãe percebeu a de criação, que do jeito que me deixava, lá ficava. Não se mexia, não chorava, inclusive, nem nada, né? Aí a minha mãe foi e disse que procurou um médico, né, especialista, e foi quando descobriram, né, que tinha essa deficiência. E o que gerou foi porque quando ela estava na gestação, como não foi uma, como é que eu posso dizer, uma gestação desejada, querida, ela tomou muito remédio, muito medicamento para tentar, né, o aborto. E como não deu certo, aí ocasionou na deficiência, né? Então eu sempre cresci sabendo da verdade, né? Minha mãe sempre deixou claro que eu era filha adotiva, que a minha mãe tinha tomado remédios, né, para abortar, mas não tinha conseguido. E para mim foi assim difícil, porque quando eu via, né, que eu olhava assim, como é que uma mãe consegue rejeitar um próprio filho, né? Claro que eu não sei o que é que ela passava, não sabia a dor dela, né? Mas é bem difícil, porque você vê a própria mãe rejeitar um filho, imagine as pessoas, né? Mas é isso, eu sou filha de adoção, mas eu sou uma filha muito querida, muito, acho que, como é que eu posso dizer, mais amada até que os próprios irmãos, né? Que eles cuidam bem de mim, me tratam muito bem, minha mãe. Então, para mim, isso aí não tem valor, né? No começo, eu não vou mentir, eu tinha muita revolta, porque eu fui crescendo, ficando... Já nos 8 anos, eu já tive que enfrentar muitas coisas, porque o que eu via as crianças correndo, brincando, né? E muitas vezes eu ficava sem entender por que eu não podia correr, por que eu não podia brincar, né? E eu tinha muita raiva dela, muita mesmo, que eu não queria, eu não suportava ouvir o nome dela. E a minha mãe de criação sempre falava que eu tinha que perdoar, né? Não tinha que ficar guardando essa mágoa, porque não faria bem para mim, mas para mim não foi fácil, né? Porque por eu ver as outras crianças tudo podendo fazer, aí eu ficava assim na minha cabeça, cara, eu não tô fazendo isso aí por causa dela, por causa do remédio que ela tomou, por causa disso, por causa daquilo. Então não foi fácil de conseguir superar isso, não. Mas hoje, graças a Deus, né, com a glória de Deus, eu consigo, inclusive eu conheço, né, sei onde é que ela mora e tal, e hoje ela passa por mim, eu consigo falar com ela e tudo, não tenho aquela raiva que eu tinha, né, que eu não queria olhar para ela, porque para mim era uma morte ver ela, que eu ficava lembrando, né, que eu era assim por causa dela. Mas hoje em dia, não. Eu consegui ver que perdoar não foi bom para mim. Foi bom, aliás, para mim, porque não guardar nada no coração fez com que eu pudesse ser uma pessoa mais feliz e, apesar das dificuldades, né, não ficar pensando que eu poderia correr, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, mas viver normal, com as minhas limitações, mas sem ficar me martirizando por não fazer tais coisas, né? Sim.
E eu lembro bem que muitas vezes eu mentia para minha mãe que eu estava doente, que eu estava com febre, que eu estava com alguma coisa para mim não ir para aula, porque eu já ficava pensando no que as outras crianças iriam falar comigo, porque todo mundo sabe que criança, né, não tem muito ainda, né, entendimento. Sim. E no ensino fundamental eu já era apelidada por muitas coisas, né, aqueles apelidos bem, né. Então já foi difícil já desde a infância, né. Porque a gente enfrentou o preconceito na escola, né? O que não era para ter, né? Sim. Mas enfrenta. Então, para mim era muito ruim. Muitas vezes eu estava no corredor, no pátio, eu via as crianças tudo brincando, tudo correndo. E eu lembro que eu ficava isolada num cantinho, porque as crianças não queriam brincar comigo. E eu tinha um andador. E aquele andador parece que para as crianças era um monstro. Porque quando elas me viam andando com aquilo, parava tudo para ficar olhando. Estava olhando, admirada. Ali eu já me sentia, né? Já dava para perceber o preconceito. Aí tinha uns apelidos que eles chamavam, né? E isso tudo eu escondia da minha mãe, porque eu tinha vergonha, né? Sendo que não era para mim ter vergonha, né? Mas eu me sentia culpada, porque as crianças ficavam me chamando de certos apelidos. Então, eu já cresci tendo que enfrentar, né, o preconceito, já desde o ensino fundamental, né? Ao prézinho, na verdade. E também uma dificuldade que eu passei, né? Foi quando cortaram meu benefício, né? Porque eu não sei o que é que passa na cabeça do governo, não sei o que é. Mas eles chegaram a cortar o meu BPC Loa. Eu passei quase 3 anos sem receber. E nessa época eu não recebi assistência, né? Tipo, do Estado, de pessoas maiores que pudessem ajudar. Eu tive que ir para o jornal, fazer uma entrevista, para que pudesse chegar até a justiça e eles reativarem, né, o BPC de volta. Sim. Então, isso também foi uma dificuldade, né? Como é que eu ia sobreviver sem trabalho e sem o benefício? Quando eu saí da escola, aí eu tive que passar pela etapa de entrar na faculdade, porque a minha mãe sempre me incentivou. E a minha mãe, ela foi daquelas que ela nunca foi daquelas de passar a mão na minha cabeça, minha filha não consegue fazer isso ou me guardar ali no cantinho, não. Ela sempre me deixou bem à vontade para correr atrás daquilo que eu queria, sempre me incentivou a fazer minhas coisas, pagar conta, ir na rua, tudo, para não ficar, né, com aquela dependência dela, né? Aí chegou a época de entrar na faculdade. Fiz meu Enem, saí, eu acho que na segunda chamada, né? E a mãe toda feliz e tal. Aí eu já ficava pensando na minha cabeça, meu Deus, se eu passei do que passei no médio, no fundamental com as crianças, imagine na faculdade, que é tudo adulto e é cada um por si. Na minha cabeça já era assim. E como vocês sabem, aqui na cidade não é adaptado, né? Não tem rampa, essas coisas. O transporte para o FAC, que é um ônibus que ele é normal, tem a escada para subir, então dali já era para mim uma limitação, porque eu tinha que pedir para colocar a cadeira dentro do ônibus. Sim. E me colocar. E muitas vezes eu percebia o olhar da pessoa, tipo, que eu tava pedindo ali, né? Aí a gente sente um negocinho assim. Aí eu ficava pensando, como é que eu vou... Tá, quando eu cheguei lá na faculdade, no início, como sempre eu gostava muito de me isolar, porque eu já tinha medo do que eu ia enfrentar e ver, né? Mas não foi tão assim como eu pensei. Lá eu fui acolhida, eu fiz muitas amizades, inclusive os professores da universidade sempre me ajudaram bastante. Nunca enfrentei preconceito em relação deles, que a gente sabe que tem muito profissional hoje em dia que também, né, é preconceituoso, não é só a criança ou adolescente, né? Então, a dificuldade mesmo foi no transporte, porque eu tinha que pedir para colocar a cadeira, me colocar, e eu sempre me achava inferior, porque eu via lá as pessoas, né? Aí eu achava, será que eu vou conseguir terminar, concluir, porque aqui tem gente independente e tudo. E como todo mundo sabe, no bacharel tem as aulas de campo. Aí já era mais um desafio para mim. Como é que eu ia para aula de campo com uma cadeira dessa, que não dava para levar? Mas os meus colegas de turma, que gostavam bastante de mim, eles, junto com o professor, eles fizeram lá uma gambiarra, digamos assim, me levavam, toda aula de campo que tinha, eles me levavam, né, para participar. Fui inclusa em todas as coisas que tinha na faculdade, nunca me deixaram para trás. Eu sentia mesmo que eu era querida, né, por eles, apesar de tudo. Então, eu consegui formar, né, com as dificuldades que a gente sabe que tem, né? Sim. Mas sou formada, graças a Deus.
Até hoje eu consigo sentir isso. Inclusive, essa semana eu estava na lotérica e eu consegui perceber o olhar de uma mulher, aquele olhar de indiferença, que a pessoa olha assim, né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa que eu vou lidar para a vida toda. Então, eu já coloquei na minha cabeça que eu tenho que seguir em frente e não olhar para trás, porque, claro que todo mundo tem o seu momento de fraqueza, que quer desistir. Eu já pensei, inclusive, muitas vezes eu já pensei até em tirar minha própria vida por causa do preconceito, porque eu já fui atrás de emprego em alguns lugares, eu consegui ver que é como a pessoa dissesse assim, você não pode entrar aqui porque você é desse jeito. Não era com essas palavras que falavam, mas a forma de olhar já estava dizendo tudo. Então, até hoje eu lido com isso e sei que vou lidar até o fim da minha vida, porque minha mãe sempre deixou claro que vai ter olhares, vai ter muitas portas que vão ser fechadas. Já é ruim para quem, vamos dizer assim, não tem, né, uma limitação. Imagine para quem tem a limitação. Mas até hoje eu estou conseguindo levar, né, assim, digamos que de boa. Não estou mais como antes, que muitas vezes eu passava de semanas trancada em casa, não queria sair, porque eu tinha medo que as pessoas iam ficar olhando para mim na rua. E hoje em dia eu ando na rua em todo canto. O pessoal olha, mas eu sigo minha viagem, né? Sim. Eu sempre falo para minha mãe que eu tenho um sonho de ser concursada, né? De ter um trabalho. Às vezes as pessoas falam até assim, menina, mas tá desse jeito, não sei o quê, tem que ficar em casa. Não, gente, eu consigo fazer as coisas como vocês também conseguem, né? E eu ainda tenho um sonho profissional de conseguir um trabalho, né? Esse aí é o principal. Porque se não fosse Deus, eu acho que eu jamais estaria aqui, né? Porque para mim é muito difícil, né? Até estar aqui falando hoje foi para mim uma coisa que só Deus mesmo. E eu sou da igreja, né? Sou evangélica, né? E eu vou para a igreja, venho sozinha na minha cadeira. Eu moro distante um pouco da minha igreja. Eu sou da CB Vida. Vou e venho na minha cadeirinha. E a minha mãe, inclusive, ela morre de medo. Porque ela tem medo, porque a gente sabe que tem muito morador de rua. E tem outros perigos, né? E a gente, por ser mulher também, né? Passa por mais, né? Então, para mim, o papel da fé é o principal. Porque eu vou para os meus cultos, né? Sirvo a Deus, né? Com muito prazer. Deus é tudo na minha vida, porque se não fosse ele, como eu falei, eu não estaria aqui. Então, eu acho que para enfrentar tudo isso, tudo que eu já enfrentei e que eu sei que eu ainda vou enfrentar, porque a gente sabe que isso aí é uma coisa que não vai acabar, né? Então, eu tenho que ter, na verdade, Deus sempre comigo, né? E no meu coração, porque eu sei que Jesus que me guarda, porque eu vou para a igreja, volto, graças a Deus, ninguém mexe comigo, né? Eu chego em casa em segurança, né? Vou para a rua, faço minhas coisas, ajudo minha mãe e ninguém faz nada comigo, fala comigo de boa e tal. Então, o papel da fé é o principal, porque sem Jesus, jamais eu estaria aqui. A mensagem que eu quero deixar é para as pessoas, na verdade, elas terem um coração, como é que eu posso dizer, mais aberto, que não fosse um coração assim tão duro, né, tão preconceituoso, tão crítico, né, em relação a pessoas que aqui na cidade, como tu pode já perceber, eu tenho muitas outras pessoas também que são cadeirantes, e eu sei que enfrentam coisa como eu enfrento, né, e quem tem filho pequeno, né, porque o bullying, ele é uma coisa muito feia, né. Então, quem tem filho pequeno, incentivar sempre a ter amor pelo próximo, né, o coleguinha, que hoje em dia ninguém nasce com dificuldade, com limitação, porque quer, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é mais amor, né, pelo próximo, porque sem amor, eu acho que não dá para continuar vivendo e não dá para levar a vida para frente, porque a pessoa que não tem amor, para mim, não é uma pessoa feliz.